Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, ele encontra-se numa das epístolas de Paulo. Quero ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 17, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Vamos lá? Diz assim: Irmãos, depois de um breve tempo separado de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando ele voltar? Serão vocês, sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Glória a Deus. E eu quero declarar, meu irmão, minha irmã, que vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Aqueles que têm crescido na esperança e no amor do Senhor Jesus, com uma finalidade, cada vez mais se parecer com Ele. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. E Paulo pregava para uma igreja que ele ficou lá alguns meses plantando a igreja de Tessalônica. Era uma igreja que era província de Roma e muito próspera. Ela tinha o favor de Roma e crescia muito financeiramente, mas ele deixou ela depois de alguns meses e tentava voltar para lá, mas não conseguia, algo que ele atribuía a Satanás, não deixar, como no texto que eu li para vocês. E essa igreja era uma igreja chamada neófita, uma igreja nova na fé, então ela sofria muita perseguição. Ela sofria muito ataque dos falsos ensinos e eles queriam minar a fé daqueles cristãos que acabaram de conhecer o Senhor Jesus ali, de tudo quanto é jeito que você pensar. A perseguição era imensa, essa igreja. E mediante a esse contexto, quero trazer esses versículos para a nossa vida. Vamos contemporalizar? Começa falando assim, versículo 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, depois de um breve tempo separado de vocês. Irmãos, no processo, nós nos separaremos. Talvez eventualmente, não sei te dizer, mas haverá separação de quem nós amamos. E eu sei que isso já fala muito ao coração de muitas pessoas. É no processo, é no deserto, nos desertos da vida, nós enfrentaremos um processo chamado de separação. E isso tudo tem propósito. Logicamente, nos separando das pessoas, nos separando de pessoas que amamos, deixando elas no meio do caminho, não deixando de forma pejorativa, irmãos. É algo que é submetido pelo próprio Deus, mas haverá esse processo. Todos no deserto passam pela separação de entes queridos, pessoas que amam muito. Agora entenda, irmão, olha, a palavra fala em cânticos, cantares, assim como está escrito na sua Bíblia, não sei como, no capítulo 8, versículo 7, que as muitas águas não podem apagar o amor, e nem os rios afogá-lo. Não pode, irmão. Se houve amor, independente do tempo que passar, é como quando você encontra com aquela pessoa novamente, é como se nem tivesse separado. Essa separação é para aperfeiçoamento. Essa separação ela vem para um bem maior. E a palavra continua falando. Paulo fala assim, embora nosso coração nunca os tenha deixado, porque aquelas pessoas que são ligadas pelo vínculo do amor, irmão, elas sofrem uma separação física. Então, o afastamento físico é temporário, mas é como se o espírito tivesse unido, é como se tivesse unido por um propósito maior. E Deus une pessoas por propósito, nós sabemos disso. O coração fala dos sentimentos e da mente. Do sentimento e da mente. Por quê? É algo que
E entenda isso, irmão, Deus trabalha no nosso sentimento e nos nossos pensamentos. É uma da função do Espírito Santo nos lembrar das palavras que ele falou, de tudo que ele tem nos dito, e produzindo em nós, os nossos pensamentos produzem em nosso coração um sentimento. Então, ele fala que houve um afastamento, embora o coração dele estivesse junto com aquela igreja. Uma preocupação de um coração pastoral, de um pai, de alguém que quer cuidar, que está sentindo a necessidade do perigo iminente daquilo que tem acontecido. E ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele mostra para nós que o amor é o elo do vínculo perfeito. Eu quero ler com vocês esse versículo. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Ele fala: e sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Quando um amor perfeito chega, ele lança fora todo medo. Quando o amor perfeito chega, nós perdemos medo de ser castigados, não é verdade? Então ele dá essa mensagem, falando que o coração dele sempre esteve junto com aquela igreja. E ele continua falando assim, esforçamo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Se sentimos saudade, meus irmãos, essa é uma clara evidência de que o ontem valeu a pena. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. Se sentimos saudades hoje, é porque o ontem, de fato, valeu a pena. E ele traz a ideia de esforço, ou seja, não é só nas palavras, mas na atitude, porque não adianta nós nos contentarmos com as migalhas. As palavras são apenas migalhas, não que elas não sejam importantes. Não estou dizendo aqui isso, irmão, são muito importantes. É muito bom ouvir um eu te amo de quem a gente tem um apreço. É muito bom saber que somos amados por uma pessoa que realmente tem importância ao nosso coração, mas a atitude, esforcemo-nos, ele fala, esforcemo-nos por voltar a vê-lo. Paulo estava se esforçando para voltar. Paulo não ficou parado somente nas palavras, não, ele teve um esforço, houve um esforço. O reino de Deus é conquistado pela força, pelo esforço. Então, eu quero te falar, meu irmão, quero te falar, minha irmã, e creio que estou pregando essa mensagem aqui é justamente para quem teve um rompimento no casamento, é para quem teve um rompimento num relacionamento, é para quem o filho foi embora e se perdeu nas drogas, talvez esteja vendendo drogas na biqueira. Essa mensagem é para pessoas a qual o casamento está à beira do precipício. Essa mensagem é para pessoas a qual a família tem enfrentado muita guerra e parece que vai eclodir a qualquer momento, a casa está sendo subjugada por Satanás. Lute pelo que vale a pena. Se você sente saudade de um tempo, é porque ontem valeu a pena. Agora nada será como ontem, porque Deus faz infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos a Ele em oração e até mesmo do que sonhamos. Deus, Ele é poderoso para fazer. Agora, lute pelo que vale a pena, irmão. Lute, sabe? Vai, arregaça as mangas e tudo com muito amor, irmão. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo do amor, capítulo 13, versículo 13, ele fala: agora, pois, permanecem a fé. E o que é a fé, irmão? A fé é justamente aquela visão de futuro que nós temos. Ela é o firme fundamento das coisas que esperamos, mas não conseguimos ver. Ou seja, uma promessa de Deus. Então, se você tem promessa sobre essa área, lute com fé. E a esperança é solidificada com fé. Ela consegue avivar dentro de nosso coração esse futuro que já é vivo, de páginas de vitória que chegarão logo depois de nós passarmos pelas páginas de lágrima. E o amor é o combustível, irmão, não tem como. E entre esses três ele fala, o maior deste é o amor, então tem que permanecer. Isso tem que permanecer e permanece. Nós sabemos que é algo de Deus quando essas coisas permanecem, mesmo que a nossa realidade, mesmo que a nossa circunstância seja totalmente desfavorável e não combina com a palavra. E que bom que não combina, porque o nosso Deus vai agir. Continue, sabe,
persevere, permaneça, permaneça. A palavra fala, queríamos muito visitá-lo, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, versículo 18, mas duas. Então, irmão, olha o que Paulo fala. Ele não tentou uma vez só, tentou duas e quem sabe quantas vezes. Olha, ele quis, nós queremos muito visitá-lo. Então continue tentando com a ajuda de Deus. Peça ajuda a Deus. Se é uma restauração, se é algo que precisa fazer, continue tentando. Mas agora analise a si mesmo. Porque o tentar implica o que, sabe, pensa, o que provocou o rompimento? Foi você que foi embora? Foi você que traiu? Então não traia mais. Era você que, sabe, ficava desconfiado, desconfiada, vigiando a pessoa e sabe, com medo, colocando medo nos teus passos, produzindo aí até, sabe, perfis para vigiar a pessoa e para tentar descobrir algo que de fato não existia. Então, elimine isso da sua vida. Nada vai ser como antes, então você também não pode ser o mesmo. O irmão Alisson não pode ser o mesmo. Estamos sendo transformados de fé em fé e de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo. Se é Deus que está fazendo, irmão, a restauração, ela começa em nós, para depois ela fluir através de nós. Quero ler com vocês um versículo que está no livro da sabedoria, Provérbios, capítulo 10. Por que o amor é tão importante? Por que o amor é o mais importante? Aqui a palavra fala, eu quero ler na versão da linguagem atual, esse versículo, fala assim, ó, o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. O amor, ele cobre todas as divisões. O amor, ele acaba com as dissensões, com as facções. É o amor que é capaz de unir no elo da perfeição. Então continue tentando e elimine tudo aquilo que provocou ódio. Se, por exemplo, eu quero dizer aqui, vamos entrar no contexto da restauração de relacionamento. Se você sabe que o seu ex-namorado, que o seu cônjuge, a sua promessa de Deus não gosta de algo, elimine isso da sua vida, meu irmão. Elimine isso da sua vida, meu irmão. O amor, ele é sacrificial. Você precisa parar de fazer, porque senão você vai chegar lá com aquele caminho na sua cabeça e provavelmente vai acontecer tudo de novo. É necessário que nós nos despojamos do velho homem para viver o novo. Se o seu filho foi embora para as drogas, irmão, porque devemos analisar por que nós perdemos o nosso filho para a droga. Devemos assumir a nossa parcela de culpa, porque um filho, ele é responsabilidade do pai. E eu sei que estou falando palavras aqui que dói, meu irmão, sabe, vai doer, mas vai trazer cura. Então, qual foi a sua parcela de culpa? A sua casa de fato era algo que trazia segurança ao coração do seu filho, que ele não precisasse se refugiar nas drogas? Eu sei que a droga é uma escolha dele, eu fui drogado, mas a droga, ela é um subterfúgio da realidade que nós vivemos. Então precisamos analisar isso, precisamos olhar se tudo aquilo que, se nós fizemos todo o possível, se fez, irmão, fique em paz e descansa o coração nessa palavra, porque aí já se torna responsabilidade de Deus. Mas o que podemos fazer para melhorar o ambiente do milagre? Para transformar o cenário? Qual que é a nossa responsabilidade? O que eu posso eliminar da minha vida para ajudar a Deus a transformar o meu cenário de tristeza num cenário de alegria? Eu posso fazer alguma coisa? Então continue tentando, como Paulo, tente uma, mas não uma, mas duas vezes. Lembrando que com paciência. Agora saiba que você terá um inimigo. Satanás, porém, nos impediu. E tudo que impede uma restauração, seja ela pessoal ou até mesmo de uma comunidade, como uma casa ou alguma coisa, irmão, ela vem, é Satanás que provoca. É Satanás que provoca as divisões e que tenta manter essas divisões do jeito que elas estão. A ação de Deus, e ele não tem regras, ele usa tudo e todos para que isso não aconteça, ainda mais se tiver um propósito de Deus. Vai trazer bastante angústia no teu coração, porque essa guerra é espiritual e ela se resolve no âmbito do espírito, com a nossa postura
e através da oração conectado a Deus. Sim, a nossa postura é de fé, é de esperança, sabendo que se Deus prometeu já é uma realidade concreta, porque a palavra dele não volta vazia. Em Romanos 16, 20, Paulo fala que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E o que quer dizer isso, irmão? O Deus da paz quer dizer que nós somos preparados, ele fala em Efésios 6:10 da armadura de Deus, que é justamente aquela de resistência aos dias maus que são provocados por Satanás, que é a preparação do evangelho da paz. Ou seja, o evangelho é uma boa notícia, é uma promessa, e a preparação do evangelho da paz é justamente que a sandália que nós vamos caminhando, é o nosso caminho, é os nossos passos, quando nós damos passos, quando nós caminhamos, Deus vai esmagando todos os nossos inimigos debaixo da sola, da nossa paz, da nossa caminhada de paz, daquele caminho que Ele preparou para nós de antemão. Então continue caminhando, continue perseverando. O momento de parar não é agora, até que Deus esmague até o último inimigo. Enquanto você caminha, Deus esmaga. Enquanto você caminha, Deus esmaga. Eu quero repetir, enquanto você caminha, Deus vai deixando os inimigos para trás. E Ele vai lhe dando vitória. Vai lhe dando vitória. Por isso nós já somos mais do que vencedores. E a alegria do Senhor é a nossa força para continuar caminhando, irmão. A guerra, ela é espiritual, ela é monstra. E os soldados, muito poucos somos. Então continue caminhando. Olha, ele continua falando aqui, ó. Afinal, o que nos dá esperança e alegria, meu irmão? O que nos dá esperança e alegria? Está fazendo uma pergunta. O que te dá esperança e alegria? Bom, primeiro, esperança, creio que a promessa e a alegria é saber que Deus prometeu, porque Deus é o nosso auxílio na angústia e o nosso incentivador na dificuldade. Um dos nomes do Espírito Santo é Paracletos, no grego, na etimologia da palavra, que significa consolador. Ele é o nosso consolo, mas ele também é o nosso advogado, que intercede por Deus quando nós erramos e que ele fica ali do lado, primeiro ao nosso lado e depois no nosso coração, aquela voz que diga, siga em frente, não vai parar porque vai dar tudo certo. Irmão, e eu quero falar para você, minha irmã, que tem lutado por isso, por dias melhores para sua casa, para sua família, para as pessoas que você ama, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, porque Deus é o nosso auxílio na hora da angústia. Olha, Ele é o nosso incentivador na dificuldade. Em Salmos 46, versículo 1, fala que Deus é o nosso refúgio, sabe? Que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é na hora, no tempo em que nós estamos angustiados. Deus é o socorro bem presente, Ele se faz presente, irmão. Então continue orando, continue perseverando. Em Atos 13:52, os apóstolos ali passando por muita perseguição, igual essa igreja passava, porque queriam cumprir o propósito do Senhor Jesus para a sua vida, fala que eles estavam cheios do Espírito Santo, mas estavam cheios também de alegria. Eu quero declarar que você terá alegria em passar por essas dificuldades, porque você verá a mão do Senhor em todos os teus assuntos. Você saberá que o Senhor teve te amado em todo o processo e no final de tudo você vai estar mais firme, mais forte e terá uma linda história para contar. E Paulo continua falando assim, ó: e qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Quero te perguntar, quando o Senhor voltar, Ele encontrará fé na terra? Ele encontrará fé dentro de nosso coração? Porque o rei virá, irmão. E o rei fala justamente de toda autoridade, de todo poder. Ele vem de tempos em tempos julgar aqueles que são e aqueles que não são. E nesse momento é que há a diferença. É nesse momento que nós vemos se o nosso trabalho de fato produziu o efeito necessário e esperado para que nós atinjamos a maturidade específica para recebermos tudo aquilo que Ele prometeu, a magnífica recompensa e a coroa diante do Senhor. Então o rei virá e julgará todas as coisas, meu irmão. Quero ler com vocês Malaquias capítulo 4, do versículo 1 ao 3, para ilustrar isso. Atenção, proclama o Senhor dos Exércitos. E o que é a figura do Senhor dos Exércitos?
É o Senhor que guerreia por nós. É o Rei da glória, o Rei de poder. Ele fala: o dia do julgamento se aproxima, queimando como uma fornalha. Os orgulhosos e os maus serão queimados como palha. Serão completamente destruídos como uma árvore queimada, das raízes até o ramo. Mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria, como os bezerros soltos no pasto, e pisarão os perversos, como se eles fossem cinzas debaixo dos seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Entende o que ele fala? Só reforça uma mensagem, reforça a outra, que Paulo estava falando que é no nosso caminhar. Não precisaremos falar nada. A direção que o Senhor nos deu colocará os nossos inimigos debaixo dos pés e trará cura. O sol da justiça brilhará e o justo é como a luz da aurora. Brilha cada dia mais até ser dia perfeito. Eu quero profetizar, meu irmão. Eu estou com vontade de profetizar sobre a sua vida, minha irmã. Vai raiar. Vai raiar. O choro pode ter durado dias, meses e talvez até anos, mas vai raiar. Vai amanhecer, porque você tem confiado no Senhor, você tem colocado a sua expectativa diante de Deus. Vai raiar. E eu quero dizer, porque ele fala no final: sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Paulo está falando de uma igreja, de alguém a quem ele tem orado e que insistentemente ele tem tentado se unir, mas Satanás tem tentado impedir. E eu quero dizer e terminar aqui, meu irmão, falando que o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Agora saiba, meu irmão, saiba que é necessário passar por tudo isso, porque se Deus te submeteu a um processo é porque tem a recompensa, é porque vai acontecer, porque de fato aquilo que o céu começa, o céu termina. Em Jesus Cristo nós temos o sim e amém para todas quantas são as suas boas promessas. E a tua coroa talvez seja justamente aquilo que você tem orado. E eu quero lhe falar que Deus esconde tesouros no meio da dor. Sim, há tesouros preciosos escondidos no meio da dor. Tudo isso tem um motivo, tudo isso tem um propósito, e é necessário que você creia. E eu quero terminar com Tiago capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: a palavra do Senhor Deus, ela fala: bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa de vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Vai acontecer. Tranquiliza o teu coração, pacifica a tua alma e deixa o Senhor consolar o teu espírito através do teu Espírito Santo, enquanto Ele te molda, Ele te prepara, até que a nossa alma venha reluzir. Mente calma e alma tranquila para receber aquilo que Deus prometeu. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo, minha irmã, vai acontecer. Quero deixar essa mensagem com vocês, para que ela possa trazer esperança, que ela possa trazer alento e consolo ao teu coração. Até uma próxima mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.